Tá a fim de presentear alguém querido com itens Pokémon? Celadon Shop, use o código KEMI5 e ganhe 5% de desconto em itens incríveis de Pokémon. Link na descrição do vídeo. Passe já na Celadon Shop. Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma review aqui do Anime Pokémon. E, sei lá, esse episódio é um episódio muito bonito, porque a gente vai falar de reencontro e nostalgia, e isso pega de alguma forma. Eu acho emocionante. Só que, ao mesmo tempo, a gente fica, tipo, naquele vai não vai, né? O que tá acontecendo por aqui. Então, hoje, vamos conversar a respeito do episódio aí do Esquadrão Squirtle, reencontro do Ash, seu Bulbasaur e Charizard com o Squirtle das viagens lá de Kanto. Então, bora lá? Vamos conversar? Bora lá, vamos conversar a respeito desse episódio. Deixa seu like, ele ajuda demais e é isso aí. Bom, pessoal, rapidamente então, o Ash, ele chega a uma cidade portuária. É bem interessante porque eles não estão querendo falar a cidade. Então, eles chegam numa cidade que o Ash julga que é uma cidade muito grande. Eu acho que se fosse Vermilion, ele não teria essa reação. Apesar que durante meu react, eu jurei muito que se tratava de Vermilion, tá? E aí, ele está andando por ali e um Venonat quase atropelado ali perto deles. Só que é bem interessante que a Misty se assusta com o Venonat. Depois a gente vai conversar sobre isso também. E aí o Venonat volta para o seu treinador. E aí o Brock reconhece esse susto da Misty e tal, e eles continuam andando. E eles acabam percebendo um tipo de um pôster, porque várias crianças estão correndo para uma espécie de show. E lá, lugar assim, está o Esquadrão Squirtle, e o Ash reconhece, obviamente, o seu Squirtle. E ele está animado em querer reencontrar com o Pokémon. Ele até acaba usando o Bulbasaur e o Charizard para mostrar para eles, né, que o Esquadrão Squirtle está famoso e que eles estão indo até lá para encontrá-lo. O Ash, então, fica animado, né, com o lance do Squirtle estar famoso. Então, é uma coisa que deixa ele orgulhoso, de certa forma. Em paralelo, está rolando ali a construção no parque, onde vai ser a apresentação do Esquadrão Squirtle, porque eles estão fazendo como se fosse uma espécie de teatro para o pessoal ver eles, né? E a equipe Rocket agora deu para gerenciar o trabalho do Esquadrão Squirtle. E como eles vão fazendo isso? Vão vendendo produtinhos que envolvem ali, né, as marcas registradas do Esquadrão Squirtle, principalmente tem a ver com o óculos que o Squirtle acaba usando. Então eles estão fazendo uma grana em cima dessas apresentações do Squirtle. E, por enquanto, parece que tá tudo bem. O Ash chega lá e aí todo mundo se senta, assim. Ele até acaba pedindo pra vendedora, que é a Jessie, que ele quer comprar alguns produtinhos, e o Pikachu acaba se fantasiando todo ali. E aí eles vão pra arquibancada e passam a esperar o show começar, pra aproveitar tudo por ali, né? Bom, e a historinha desse teatrinho é uma equipe Chamas, basicamente uma réplica da equipe Rocket, que vai botar o terror ali e botar fogo em tudo. E, obviamente, os Squirtles, né, chegam com tudo e apagam o fogo. Então é muito bonitinho, e aí os fãs começam a fazer fila pra tirar foto e abraçar os Squirtles, tudo mais, um monte de criança. Obviamente que durante essa apresentação, o Squirtle do Ash acaba observando o Ash na plateia. Então ele, né, o Ash acenando ali pra ele, e o Squirtle fica emocionado em rever o Ash e fica feliz porque todo mundo veio ver uma apresentação dele. E aí depois que o show termina, o Ash tenta ir junto com as crianças pra ir, né, dar um oizinho pro Squirtle. Mas ele é impedido pela Jessie, fantasiada ali, dizendo que acabou já o horário e tal. E ela já, né, deu a entender que ela não quer que o Squirtle se aproxime do Ash de forma alguma. Então a Jessie acaba falando que eles vão pra uma espécie de um hotel, um prédio bem grande, porque eles têm muitos afazeres ainda. E aí o Squirtle acaba vendo eles irem embora, né? O que ele fica muito triste. É muito interessante também que uma coisa está acontecendo durante todas essas situações. Lembra o Venonat que aparece no começo do episódio com o treinador? Aparentemente ele fugiu desse treinador. Ele fica perambulando pela cidade e meio que tipo, vamos dizer assim, não atrapalhando, mas
Tem uns outros Pokémon que estão desempenhando um papel ali de trabalhadores de obra. E o Venonat tá meio que, tipo, perambulando ali com outros Pokémon. Acho que com o Makuhita e com o Spoink. E aí eles estão brincando por ali, né? E beleza, até aí tudo bem. Mas a gente vai acabar conversando sobre eles daqui a pouquinho. É bom que vocês fiquem atentos que tá rolando essa situação desses três aprontando pela cidade. O Ash, então, decide ir até o prédio grandão lá que o Squirtle vai estar, porque ele quer ver o Pokémon. É um Pokémon que já viajou com ele, então ele não vai desistir. Chegando lá, o Squirtle tá comendo tudo com muita raiva. O Meow até identifica uma das frases que o Squirtle tá falando, que é sobre, eles não são mais meus amigos, eu não quero ser mais amigos deles. E aí começa a comer um monte de coisa. Os outros Squirtles ficam olhando, tipo, percebendo que o Squirtle do Ash realmente está muito furioso e que alguma coisa muito assim tá deixando ele incomodado. E aí o Ash chega ao estabelecimento, identifica o Squirtle, mas a equipe Rocket percebe que o Ash está chegando. E eles percebem que talvez o Ash queira levar o Squirtle embora. E aí seria mal para os negócios, né? Então eles voltam a impedir que o Ash se aproxime do Squirtle. Mas aí o Bulbasaur e o Charizard vão até o Squirtle pentelhar ele ali, né? E o Squirtle não gosta. E aí o Charizard dá uma baforada de chamas assim. E aí começa uma treta onde o Squirtle dá um jato d'água, tanto no Charizard como no Bulbasaur. E aí eles passam a brigar. Fica uma loucura. O Ash então passa pela equipe Rocket, que na verdade são os empresários do Squirtle sem ele saber. Ele vai até lá e tenta conversar com o Squirtle, que não quer conversa com ele. E então, o Squirtle, o Bulbasaur e o Charizard usam ataques ao mesmo tempo e acaba caindo tudo no meio do Ash, assim. O Pikachu fica nervoso, usa o choque do trovão, e aí vira um balaio mesmo, uma bagunça. O Ash tenta contato com o Squirtle, mas o Squirtle dá as costas pro Ash, o Ash não entende, e o Bulbasaur e o Charizard vão embora. E aí a Misty e o Brock chamam a atenção do Ash que é melhor ele ir, porque os Pokémon dele estão saindo, então o Ash não vê opção a não ser, né, ir embora também, sem entender o que está acontecendo. Já na cidade, depois dessa situação, o Squirtle também parece que ficou bem chateado, né? E lá na cidade, o Ash tá tentando entender o que tá acontecendo. E ele pede pro Bulbasaur e o Charizard mudarem de atitude também, porque ele faz eles lembrarem que eles viveram muitas aventuras juntos. Aí passa vários flashbacks, eles ficam até bobos, né, lembrando da amizade deles. Só que aí eles ficam naquela recusa de que, tipo, eu não quero voltar a falar com aquele cara que me jogou um monte de água na cara. A equipe Rocket identifica que o Squirtle e o Ash estão com algum problema ali na relação. E eles vão abusar disso, obviamente, para que, né, essa situação cale pro lado deles. E a equipe Rocket passa a seguir o Ash e percebe que eles estão comendo algumas coisinhas ali. E eles tentam capturar o Pikachu com aquele arpão que vira uma rede. Só que não tem pressão suficiente e nem chega perto do Pikachu. Acaba caindo em cima de um Hariyama que está ali construindo algumas coisas. Pra quê? O Hariyama pega, puxa com tudo, a equipe Rocket gira e joga eles lá pra cima. A equipe Rocket acaba caindo em cima de um Camerupt. E o Camerupt volta a jogar a equipe Rocket pra cima e eles acabam decolando. Só que essa rede que o Hariyama jogou também acaba caindo em cima de um galpão. E esse galpão tem um local que está com um problema elétrico. E a rede cai bem em cima. Acaba dando um curto que gera, então, um incêndio. Saca só. E dentro desse galpão tem 3 Pokémon. É aqueles 3 que eu falei pra vocês. O Venonat, o Makuhita e o Spoink. Na cidade, a guarda Jenny está anotando um BO que um cara tá fazendo de um Pokémon que tá desaparecido. O Brock acaba vendo a guarda Jenny e, obviamente, vai até lá cortejar ela, né? Aí ele fala, o que você tá fazendo? E aí ela fala, eu tô anotando aqui um Pokémon que tá desaparecido. Eu te ajudo, porque... Enfim, todo aquele lance meio, né, implacável dele, com o charme dele. E aí a guarda Jenny fica super desconfortável. E veio o Krogan, que dá um murro nas costas do Brock. E a Misty pega na orelha dele. E os dois saem arrastando ele, assim. E ele fala, né, que tipo assim, foi uma intervenção dupla que ele sofreu ali. Bom, de qualquer forma, essa situação passa. A gente já sabe que tem um Pokémon desaparecido, que é daquele treinador do Venonat, inclusive.
Então ele está ali, né, reportando o seu Pokémon desaparecido. Na cidade, eles começam a ver uma fumaça e percebem que tá pegando fogo em algum lugar. E aí, os membros que trabalham ali naquele hotel que o Squirtle tá, também começam a falar de um incêndio nos armazéns. O Squirtle passa a ir, então, até o armazém e ele agora quer, junto com os outros Squirtles, apagar o fogo. O Ash também havia visto o fogo, ele quis ir lá ajudar, e chegando lá ele já percebe que o Squirtle dele e os outros Squirtles estão tentando apagar o fogo. O Ash até tenta pedir pro Charizard e Bulbasaur ajudar, mas eles não querem, por conta da birra com o Squirtle, o que eu achei bem bobo. Mas, ainda assim, o Pikachu se compromete em ajudar e a Misty usa 3 Pokémons de água dela pra ajudar, que é bem legal. Então, uma chuva de água ali em cima do armazém que tá pegando fogo. E o Ash torcendo pelo Squirtle, falando, não desiste, Squirtle. E o Squirtle percebe que o seu amigo está por ali. E aí ele fala, um líder jamais se rende. E aí o Squirtle ganha energia pela torcida, né, do seu fiel amigo. Ele volta a vestir aquele casaco dos bombeiros e aí parte pra cima do armazém. Ele bola um plano ali com os outros Squirtles e cai pra cima jogando água. O Ash até, inclusive, ajuda o Squirtle pegando uma mangueira ali e manda a Misty conectar, né? Pede pra Misty conectar ali no hidrante pra ele poder ajudar com a água. E aí o Bulbasaur e o Charizard reconhecem que tá todo mundo ajudando e vão lá ajudar também. Porém, o pessoal acaba reconhecendo que tem 3 Pokémon no topo ali do armazém pedindo ajuda. É o Venonat, o Makuhita e o Spoink. E aí o Charizard coloca o Squirtle e o Bulbasaur nas costas dele e eles vão lá ajudar os 3 Pokémon. O Bulbasaur acaba pegando com, né, o cipó dele, enrolando ali os 3 e salvando os 3 do fogo, enquanto o Squirtle joga água em cima daquele local. E aí tudo se soluciona, né? Finalmente eles conseguem apagar o incêndio no armazém. Obviamente o Ash acaba abraçando o Squirtle depois dessa situação, todo mundo se reúne ali e o Charizard dá outra baforada em todo mundo, mas aí todo mundo começa a rir, é bem legal. E aí o Brock até fala, né? Eu acho que eles nem lembram mais porque eles estavam brigando e discutindo. E é possível ver, obviamente, quem tá pagando aqui pra aparecer em todos os episódios, colocando a carteirinha aqui, Latias, né? Latias aparece no episódio, olhando o Ash de novo, de longe, tá acompanhando tudo que ele vem fazendo. E aí, uma outra guarda Jenny aparece. E aí, quando essa guarda Jenny chega, ela acaba assumindo o papel de ser a responsável dos Squirtles. E aí, aparentemente, é a guarda Jenny que o Ash deixou os Squirtles e tudo mais. E aí, ela acaba dizendo assim... Ah, então aquela dupla de empresários que estava tomando conta desses Squirtles por conta própria, né? Tipo assim, sem me perguntar nem nada. Então eles estavam gerando lucro, né, com esses Squirtles, mas finalmente eu consegui encontrá-los. E aí ela diz que quer doar todo o lucro que eles fizeram para a cidade, até mesmo para, né, arrumar a situação ali dos armazéns que pegaram fogo. E a outra guarda Jenny acaba agradecendo. E aí, a guarda Jenny dos Squirtles acaba avisando que eles precisam ir agora para a próxima cidade, porque eles têm afazeres por lá. E aí o Ash, né, torce pelo Squirtle, eles já estão entrando no carro, assim, da Jenny. E é muito fofinho esse momento, porque antes do Squirtle do Ash entrar no carro, ele acaba falando pro Squirtle o seguinte: na próxima vez vamos batalhar juntos, um do lado do outro. E aí o Squirtle tira o óculos, assim. É muito fofinho, porque aí ele pula em cima do colo do Ash, muito semelhante a forma como ele salta, né? Bem parecido com a forma na saga clássica que o Squirtle decide viajar com o Ash. Então é uma cena bem emocionante, pra ser sincero. Só que uma coisa também acaba pegando o Ash de surpresa. Logo depois que o Squirtle vai embora, aquela criançada, aquele pessoal todo que tava torcendo pelos Squirtles, né? Que queria autógrafo e tudo mais, começa a ir atrás do Ash. 2 menininhos que estavam também assistindo quando o Squirtle estava apagando o fogo no armazém, reconheceram o Ash. E agora eu acho que eles contaram pra todo mundo que o campeão mundial está na cidade. Obviamente foi todo mundo pra cima do Ash, o Ash ficou sem graça e agora todo mundo quer um autógrafo. É bem legal essa cena e o episódio acaba terminando assim. Bom, é bem legal, né, esse momento. O Venonat até acaba também voltando pro seu treinador, temos todo o final feliz. Eu achei o episódio bem interessante.
E ele é muito nostálgico, porque ele pega um Pokémon dos clássicos, que é o único, no sentido dos starters, que está, tipo assim, desempenhando algum papel e não está junto com os outros no laboratório. Então, quando você tem essa ligação clássica, né, te ativa um modo saudade, nostalgia e tudo mais. Tanto que eles desempenham muito mais esse episódio uma coisa extremamente mais ligada ao Charizard, Bulbasaur e o Squirtle. Vocês podem perceber que o Pikachu ele não fica tão imerso nessa aventura que os três acabam tendo, né? Seja tanto na briga, porque o Pikachu só fica mesmo furioso porque ele recebeu o ataque de todos os lados, mas no final das contas o Pikachu não desempenha esse papel de estar ali. Ele até ajuda, né, nos momentos ali de ajudar o armazém a ser livre do fogo, mas esse papel mais fica aí pro Squirtle, pro Bulbasaur e pro Charizard. E é mais interessante ainda quando o Charizard, né, coloca os dois nas costas e vão até lá ajudar os outros Pokémon. Então eu gostei bastante dessa pegada nostálgica que a gente tem aqui. Mas achei um pouco esquisito a forma como eles estavam contando essa história. Tipo assim, o Esquadrão Squirtle simplesmente foi levado por uma dupla de empresários. A guarda Jenny não ficou sabendo de nada. Não sabemos aonde estamos. Eu chuto que nós estamos em Hoenn, pela carga gigantesca de Pokémons de Hoenn. E o anime prefere dizer que simplesmente aquela cidade é uma cidade portuária e o Ash, parece estar impressionado de chegar numa cidade como aquela, parecendo que ele nunca viu aquela cidade antes na vida. Me senti um pouco desconfortável com o lance da Misty ficar assustada com o Venonat, ainda mais porque é um Pokémon de um amigo dela, que é o Tracy, e eles viajaram juntos por várias vezes. O Venonat ficou próximo dela por várias vezes, então, eu até entendo que talvez aquele momento pode ter sido um momento aleatório, de espanto, que ela não esperava. Mas, ainda assim, eu acho essa fobia da Misty por Pokémons insetos um pouco falha. E às vezes até meio hipócrita. Então, assim, eu não vou me aprofundar tanto nisso, não vou dizer que é um erro. Mas é só meio que desconfortável ver essa fobia dela ativando aleatoriamente. É interessante também que esse episódio faz uma referência direta, né, ao Super Sentai, que a gente conhece também como Power Rangers, por conta da roupa que os Squirtles acabam usando. Então, assim, querendo ou não, é uma referência bem legal. E também não posso esquecer de falar sobre quando o Bulbasaur é liberado da Pokébola, porque a imagem que fica, né, aquele frame é muito semelhante à imagem oficial, né, ao desenho oficial do Ken Sugimori, do Bulbasaur. Então, acredito que foi uma referência ali bem legal. E é uma artwork bem interessante da época da geração 3. O que reforça ainda mais a possibilidade dessa cidade ser em Hoenn, né? Então, alguns elementos, talvez, que eles queiram extrair e nos indicar que nós estávamos em Hoenn. Eu acredito que sim, passo a acreditar, mas Vermilion provavelmente não era. Porque eu não acredito que era. Não faz sentido o comportamento do Ash e, enfim, toda a situação. Até mesmo porque a guarda Jenny parece que não sabia onde estavam os Squirtles, então ela estava procurando por eles. Então, assim, pra mim faz mais sentido que não seja de fato Vermilion e seja um outro local. E agora a guarda Jenny vai levar eles embora. Bom, eu vou terminar esse episódio primeiro falando da abertura, que eu também achei muito legal o fato dos Pokémon de Hoenn já estarem aqui, o que já era meio que previsto, interessante. Mas eu termino esse episódio com a sensação de pura nostalgia. Um presente que dá pra ter sido encaixado lá em Jornadas, né, na saga principal de Jornadas, e não nesse especial. Eu talvez vou reservar um vídeo para conversar com vocês sobre a minha impressão sobre esse especial. Mas eu não quero fazer aqui porque eu acho que talvez pode, de alguma forma, passar por cima do né, do episódio em si. Não quero que isso aconteça. Mas deixo aqui meu desconforto no sentido do que a gente tá de fato acompanhando. E se de fato é necessário precisa se cobrar alguma coisa. É isso que você quer me mostrar como um final? Eu tenho muitas impressões, mas eu vou deixar isso pra uma outra hora. Esse episódio, ele extrai nostalgia. Episódio muito bom. Só que eu tenho a impressão que talvez a gente não vai ter o mesmo tato desse episódio com o Squirtle ou com outros Pokémon do passado. E, assim, essa cena final do Squirtle arrancando óculos e ficando com o olho brilhando
E saltando pro Ash, eu não quero chorar, porque eu já tô com a minha cota de choro aqui em review. Mas ela traz uma emoção tão grande pra mim que eu não consigo colocar em palavras, tá? Esses malditos roteiristas e o pessoal do storyboarder e animação, eles sabem exatamente aonde eles querem atingir, sabe? E é um momento de criação de amizade muito forte, essa do Squirtle com o Ash. Todo o papel que ele desempenhou naquele, né, quando eles se conhecem, porque o Esquadrão Squirtle, antes de virar o Esquadrão Squirtle, eram delinquentes, e a tomada de decisão do Squirtle, né, de ir até o Ash, correr e pularem nele, é tão emocionante naquele momento que eles replicam isso aqui, muito mais uma forma de gratidão, porque esse episódio, ele faz com que o Squirtle duvide da amizade do Ash e dos amigos dele por ele. Mesmo que seja de uma forma boba, o que nos leva talvez a entender a ingenuidade do Squirtle em até mesmo permitir, né, que uma dupla de desconhecidos gerencie a carreira deles. E leva essa ingenuidade dele achar que o Ash, de alguma forma, abriria a mão da amizade dele, né, e do passado e do que eles viveram. Então, é um episódio que fala e continua falando sobre amizade. Dessa vez, não é um amigo que o Ash fez. Dessa vez, é uma reafirmação da amizade do Ash com o Squirtle. Isso é muito bonito, muito valioso para a construção do personagem. Uma pena que isso não aconteceu antes, mas não vou cobrar aqui. Só saio com essa sensação nostálgica. Episódio muito, muito, muito querido. E gostaria do mesmo tato com vários outros Pokémon aí. Se não acontecer nesse especial, quem sabe uma segunda dose desse especial seria necessária, porque, sei lá, gostinho de quero mais, sabe? Então é isso. Muito obrigado a você que ficou até aqui. E vamos ver, né, o que vai dar esse episódio. Latias tá olhando. Latias tá olhando tudo. Uma hora esse Latias vai ter que sair dessa invisibilidade aí. Vamos ver. Toda a situação com o Venonat foi muito interessante. Eu confesso que até pensei que o Ash pudesse fazer amizade com os três também. Mas acho que o roteiro não queria espaço pra isso, até porque ele tinha, né, o Venonat e um treinador. Mas foi legal que desenvolveu essa relação ali entre os três Pokémon brincando. E sobre o Charizard e Bulbasaur, eu sinceramente fiquei um pouco, tipo, por que vocês estão negando ajudar a apagar um fogo? Tipo, demorou muito, né? Eu achei um pouco quanto cruel da parte deles. Mas, enfim, cada um sabe o que faz, né? Então, assim, confesso que eu fiquei meio surpreso. E é isso. Mas tanto o Bulbasaur quanto o Charizard também, assim, não fizeram algo extraordinário no episódio. Porque esse episódio não era tanto pra eles, né? É mais sobre a reação deles em rever um amigo do que o episódio ser focado para os dois. Mesmo que, como eu falei pra vocês, eles têm uma imersão muito maior nesse lance da amizade que o próprio Pikachu. E a equipe Rocket, né? Que também puxa pra aquele episódio lá, que a equipe Rocket, no episódio do Squirtle, né? Quando o Ash conhece o Squirtle, a equipe Rocket meio que, tipo, engana o Esquadrão Squirtle, né? Então, querendo ou não, aqui cai para a mesma situação muito semelhante. E eles estão ali para fazer o papelzinho deles, né? Eu espero e acho que vamos ter um episódio um pouco mais decente para a equipe Rocket, mas até lá vamos aguardar. No mais, esse foi um episódio muito nostálgico, mexe com o coração e o final é emocionante. É uma cena, é um frame, é um olhar, um salto e um abraço. Mas tem um significado muito grande, principalmente se você é aquela criança lá dos 1900 de Guaraná com rolha, ou que pegava o Guaraná caçulinha e tirava o Pokémon lá daquela promoção. Acho que você sabe do que eu tô falando e o sentimento que esse episódio pode ter te passado. Acho que nem lembro mais, já tô tão imerso nessa review, mas acredito que não citei o fato das crianças reconhecerem o Ash como campeão, né? Eu acho que essa vai ser a realidade do Ash agora. Era um lance que estava acontecendo mais em Alola, só que agora, aonde ele vai, as pessoas reconhecerem, não vai ter jeito. Um monte de gente vai querer ficar perto dele. E é muito legal o contraste da Misty e do Brock vendo isso tudo.
reconhecendo a fama dele, né? Porque tudo começou com eles, principalmente a Misty, tirando tanta onda com o Ash, e hoje o Ash é famosão aí entre os fãs Pokémon. Forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui!